ti, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nosso cordial bom dia a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa do Senhor. Quão bom e quão maravilhoso é estarmos reunidos como povo de Deus para adorarmos, para louvarmos a Deus por tudo que Ele tem feito, mas, sobretudo, para sermos alimentados pelo Senhor através da palavra e da Santa Ceia. Que Deus esteja sempre nos fortalecendo com os seus meios da graça, para que nós estejamos sempre firmados em Cristo como nosso Salvador. Queremos iniciar o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, por natureza nós somos pecadores. Pecamos por pensamentos, palavras e ações e merecemos a condenação eterna. Mas Deus, no seu amor, enviou o seu Filho Jesus para nos perdoar. Confiantes em Cristo, arrependidos dos nossos pecados, nos aproximamos de Deus confessando estes nossos erros e pedindo o seu perdão. Por isso, neste momento, convido todos a abrirem os seus corações e confessarem os seus pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós, pobres e miseráveis pecadores, nos aproximamos de Ti neste momento
para te confessar os nossos pecados. Pecamos, Senhor, por pensamentos, por palavras, por ações, transgredimos os teus mandamentos, fomos contrários à tua vontade. Merecemos justamente o teu castigo temporal aqui neste mundo e o teu castigo eterno. Mas tu és um Deus amoroso. Tu és um Deus preocupado com a tua criatura, conosco, seres humanos. Enviaste teu Filho Jesus, como prometeste, para carregar os nossos pecados e cravá-los na cruz, onde entregou o seu corpo e derramou o seu sangue inocentes para a remissão dos nossos pecados. Por isso, confiantes em Cristo como nosso Salvador e nos seus méritos, e em nenhum momento em nossas obras e no que podemos fazer, arrependidos dos nossos pecados, nos aproximamos de Ti e te pedimos, querido e bondoso Deus, que Tu tenhas misericórdia e compaixão de cada um de nós e dá-nos o Teu perdão, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta vossa sincera confissão, que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o culto de hoje é o Salmo de número 116, dos versículos 1 a 9. Fazemos a leitura conforme a projeção, divisão ali pelos versículos, e o último versículo nós lemos em conjunto. Salmo de número 116, versículos 1 a 9. Após a leitura do Salmo, convido a cantarmos Glória Patri e o Kyrie. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo, pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo, ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel, o nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Senhor Jesus Cristo, nossa ajuda e defesa em todas as necessidades.
Continua a preservar tua igreja em segurança, governando-a pela tua bondade e abençoando-a com a tua paz. Pois tu vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento iremos ouvir as leituras selecionadas para o culto de hoje. O Antigo Testamento encontramos no livro do profeta Jeremias, capítulo 50, versículos 4 a 10. Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 10, onde encontramos assim registrado: O Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. O Senhor Deus me deu entendimento, e eu não me revoltei nem fugi dele. Ofereci as minhas costas aos que me batiam, e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha, e sei que não serei humilhado, pois o meu defensor está perto. Alguém tem uma causa contra mim? Então vamos juntos ao tribunal. Alguém quer me processar? Que venha e apresente a sua acusação. O Senhor Deus é quem me defende, e por isso ninguém poderá me condenar. Todos os meus inimigos desaparecerão, serão como um vestido que as traças destruíram. Escutem, vocês que temem o Senhor e obedecem às ordens do seu servo. Se o caminho em que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confiem no Senhor, ponham a sua esperança no seu Deus. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. E a epístola encontramos na carta de Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12, onde encontramos assim registrado: Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Até aqui as palavras
da epístola para o culto de hoje, convido todos a cantarmos o hino Diz Jesus o Redentor. Diz Jesus o Redentor, vinde a mim e descansai, sou perfeito Salvador, mas comigo procurai, nesta voz confiarei, a Jesus irei buscar, pois só nele poderei o perdão e a paz achar. Diz Jesus o Redentor, dou-vos a consolação que alivia qualquer dor desta triste perdição. Ó convite sem igual, é notícia que me apraz, cego errante neste val, nela achei completa paz. Diz Jesus o Redentor, quem tem sede vem a mim, água viva em seu frescor, lhe darei do céu sem fim. Esta fonte então provei, água em todo o seu dulçor, no pecado assim sarei, vivo agora no Senhor. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos com reverência, com respeito, as palavras do Santo Evangelho, as quais encontramos no livro de Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29, onde encontramos assim registrado. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, pois ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajuda-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu:
Este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio No Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode sentar. Convido a cantarmos o hino Ide consolai o meu povo, e durante o cantar deste hino as crianças podem se dirigirem ao momento de escola bíblica, hoje com as professoras Eduarda e Raíssa. Ide consolai meu povo, é o clamor do eterno Deus. Aos que estão em densas trevas, hoje a voz dos altos céus. A Jerusalém pregai, sobre a paz de Deus o Pai, e dizer que perdoados foram todos os pecados. Escutai a voz que clama no deserto e na amplidão, anunciando aos penitentes a graciosa salvação. O Senhor a vós ouvi, e um caminho a ele abrir. Vales, montes reverentes, recebei-o muito contente. Mesmo cheios de pecado, em sua graça confiai. Revestidos de humildade, em seu reino assim entrai. Pois a glória do Senhor revelada é por amor, e há de vê-lo ao mundo inteiro. Eis a voz do mensageiro. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco neste momento em que queremos refletir nas palavras do Salmo do dia de hoje, Salmo de número 116, dos versículos 1 a 9, e trago como tema para este momento o título que nas nossas Bíblias vem para este Salmo: Deus salva da morte. Que Deus esteja nos abençoando. Amém. Estimados de Cristo Jesus, eu creio que a morte é uma das maiores preocupações do ser humano, de todas as pessoas e talvez podemos dizer de todas as criaturas de Deus. Animais que lutam para sobreviver, estão apenas procurando meios para continuarem vivos, e também, podemos até dizer, as plantas, que também têm a sua função de vida aqui neste mundo. Mas temos que olhar para nós,
seres humanos, criaturas do Senhor, criados à imagem e à semelhança de Deus. E o medo da morte, ele nos acompanha diariamente. No Salmo de hoje nós temos algumas palavras sobre isso. No versículo 13, o salmista diz: os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Quando tudo está bem, quando a saúde está em dia, estamos tranquilos. Mas quando há um pequeno lampejo de tudo poder ruir, o desespero chega. Muitas vezes começa a se buscar resoluções em todos os cantos que for possível. E então nós vemos que realmente a morte é um grande problema. O salmista ele diz: os laços da morte estavam me apertando. E quantas vezes nós não sentimos isso? Uma doença que nos afetou, um acidente pelo qual passamos, talvez um local perigoso em que tivemos que atravessar e pensamos: será que eu vou conseguir terminar este percurso? Seja uma rua, seja uma viagem, e assim por diante. Nós estamos, podemos dizer, diariamente sendo apertados pelos laços da morte. Há um ditado que diz que a única coisa certa na nossa vida é a nossa morte. Todos nós vamos ter um fim. Poderíamos dizer que todos nós temos uma data de vencimento, como os produtos no supermercado, mas nós não sabemos quando é. Por isso nós devemos estar preparados para quando isto acontecer. O salmista continua dizendo: os horrores da sepultura tomaram conta de mim. E aqui vem uma coisa sempre importante de nós refletirmos. O que irá acontecer depois da morte? Será que nós vamos ficar apenas angustiados por causa desses horrores? Afinal, para muitas pessoas é um desconhecido. Para aqueles que não creem em Jesus, que nos promete uma salvação eterna, uma vida após a morte, o desconhecido está à espera. E quando nós falamos da fé cristã, nós sabemos que este desconhecido, para quem não crê, é o sofrimento, afastado de Deus, longe de Deus. Podemos dizer que aqueles que estão afastados de Deus, eles já estão na morte. Porque a morte é isso, é o afastamento de Jesus, é o afastamento do amor, da graça e do perdão de Deus. Por isso o salmista continua dizendo que quando os laços da morte o apertam, quando os horrores da sepultura tomam conta dele, eu fiquei aflito e apavorado. E a morte, ela gera isso nas pessoas: aflição, medo, pavor. Como nós reagimos à morte? Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos cientes de que o nosso prazo a cada dia está chegando mais perto? Torçamos que demore muito, mas a cada dia ele está mais próximo. Não podemos negar esta realidade. O mundo, ele está sofrendo, e nós, como criação do Senhor, também estamos sofrendo por causa da maldade do pecado. E a morte é consequência do pecado.
O salário do pecado é a morte, escreveu o apóstolo Paulo. Então nós temos que olhar e ver a nossa fé, o consolo que Jesus nos traz, a salvação que Ele conquistou na cruz do Calvário, o nosso resgate, quando não havia mais uma luz no fim do túnel. Deus veio em Cristo Jesus, morreu em nosso lugar na cruz, perdoou os nossos pecados, nos resgatou, nos deu a certeza da vida eterna. E quando nós olhamos isso, e o salmista traz muito bem o que significa ter o conforto de Deus no livramento da morte eterna, nós temos que olhar que isso implica uma nova forma de viver. Não é que nós não temeremos mais a nossa morte aqui neste mundo. Muitas vezes eu digo que o cristão, ele não tem medo de morrer. Talvez o cristão tenha medo de como morrer. Creio que todos nós, ao pensarmos, se é que pensamos na hora da nossa morte, nós queremos morrer de uma forma tranquila, uma forma indolor. Não queremos sofrer, não queremos ficar sofrendo por longos períodos, mas temos uma morte, até parece estranho dizer, mas uma morte bem-aventurada, uma morte livre de sofrimento. E o salmista, então, ele diz assim: Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. O salmista, antes apavorado, sentindo os laços da morte o apertarem, ser tomado pelos horrores da sepultura, agora ele diz que ele foi livrado, que Deus enxugou as suas lágrimas e não deixou que ele caísse na desgraça. Quando nós temos a certeza de que temos um Deus perdoador, um Deus libertador, nós não tememos mais o fato da morte. Lembro palavras que já coloquei aqui, que ouvimos num conselho distrital do pastor Carlos Schneider, de Pontes e Lacerda. Nós temos que estar preparados para morrer nos braços de Jesus. Nós temos que estar nesta confiança, pois quando nós morrermos neste mundo, nos braços de Jesus, nós estaremos na salvação eterna. E como é reconfortante, num domingo de manhã, nós vermos as nossas crianças indo para o seu momento de escola bíblica, com professoras que há pouco tempo eram alunas da escolinha bíblica e que hoje estão ensinando e fortalecendo os pequenos da nossa congregação neste caminho da salvação. Preparadas para morrer nos braços de Jesus, agora elas preparam outras crianças, auxiliam no preparo juntamente conosco, pais, membros da congregação, cristãos, a que as nossas crianças estejam preparadas para morrerem com Jesus, nos braços do nosso Salvador, que nos buscou, nos perdoou, nos libertou. E então gostaria de olhar um pouquinho as palavras que nós cantamos em preparação a este momento. Essas palavras são uma citação do profeta Isaías, do capítulo 40, dos versículos 1 a 8. Ele é um hino que geralmente se canta no Advento, né, aquele período antes do Natal. É um hino também onde lembramos de João Batista, a voz que clama no deserto, o precursor de Jesus. Mas ele é um hino também que deve refletir
a nossa confiança no Salvador que nos libertou da morte, que nos tirou desses laços que estavam nos apertando. Ele começa dizendo: ide consolai o meu povo. É o clamor do eterno Deus. Então vejam, nós, perdoados, libertos, salvos, somos chamados a consolar as pessoas que estão ao nosso redor. Somos chamados a testemunhar o amor de Jesus. Somos chamados a falar do perdão que Cristo conquistou na cruz, que tanto é desprezado neste mundo. E o que muitas vezes nos entristece é que este perdão, esta obra de Cristo, é desprezada por cristãos que acham que não precisam de Deus, que acham que têm todo o necessário para a sua salvação e para a manutenção da sua fé. Não preciso de Deus, não preciso estar na sua casa, nem estar recebendo os seus meios da graça. Nós ouvimos no relato do Evangelho um texto muito interessante, após a transfiguração de Jesus, quando Jesus e 3 discípulos descem do monte onde ocorreu aquele evento maravilhoso, quando os discípulos que lá estavam viram Jesus resplandecer o brilho de Deus, do seu próprio brilho, e eles viram lá Moisés e Elias juntamente. Quando eles desceram deste monte, eles encontraram os outros discípulos discutindo com os mestres da lei, e o motivo: não haviam conseguido expulsar o demônio daquele menino do texto bíblico. Estes discípulos que já haviam voltado de uma missão na qual eles já haviam expulsado demônios. E perguntaram: por que, Senhor? Por que não conseguimos? E Jesus responde: porque este tipo de demônio, de espírito, ele é expulso com oração. Não é necessário nossa ação, é necessário a nossa confiança. Confiarmos no Senhor. Confiarmos que Ele pode fazer tudo. Ele pode nos livrar da morte. E Ele nos livra da morte através do batismo e através da palavra. Quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, Ele expulsou por amor, para que eles não comessem da árvore da vida e ficassem presos a este mundo pecador, na pecaminosidade eternamente. Por isso nós devemos consolar as pessoas. Este é o clamor de Deus para nós. Não estamos aqui neste mundo para julgar, não estamos aqui neste mundo para oprimir, não estamos aqui neste mundo para dizer que somente o nosso caminho é o certo. Não, o caminho do Senhor é o que leva à vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Muitos dizem: todos os caminhos levam a Deus. Todas as igrejas apontam para Jesus. Não. O único caminho que leva ao Senhor, a Deus, é Jesus, o Salvador. E aonde Ele é ensinado de maneira clara, pura, como o único e verdadeiro Salvador que existe e que é necessário. Por isso, esse é o clamor do eterno Deus para nós que conhecemos a palavra do Senhor. Consolar-nos. Consolar-nos com o perdão. Consolar-nos com o amor. Consolar-nos com a graça de Deus. Uma graça que nos é imerecida. Não merecemos esta graça, mas Deus nos dá porque nos ama. E então nós respondemos ao amor de Deus. Nós queremos viver nesta graça, anunciar o Salvador Jesus, testemunhar Jesus. Na terceira estrofe do nosso hino,
ela inicia com as seguintes palavras: mesmo cheios de pecado, em sua graça confiai. Queridos, em Cristo Jesus, nós somos pecadores. Não nos enganemos, mesmo estando dentro da igreja, mesmo participando semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, anualmente, cada um com a sua participação dos meios da graça do Senhor, continuamos pecadores. E por continuarmos pecadores, nós precisamos do Senhor em nossa vida. Pois, novamente digo as palavras do apóstolo Paulo: o salário do pecado é a morte. Mesmo cheios de pecado, em sua graça confiar. Confiemos no amor, na graça de Deus, que sabia do nosso problema, que sabe tudo que nós estamos passando. Eventualmente, se nós temos medo da morte, que nós possamos colocar isto a Deus em oração. Se nós estamos chorando pela morte de um ente querido, coloquemos isso a Deus em oração. Se nós ainda vivemos angustiados, preocupados, amargurados ou com algum peso por causa da morte de algum ente querido, de alguém que nos deixou, que nós coloquemos isto em oração para o Senhor, para que Ele nos livre, para que Ele nos dê o seu consolo, que nós saibamos que quem pode nos livrar destes laços apertados é o Senhor, não somos nós. Precisamos ter humildade, reconhecer que sem Deus nada somos, sem o seu perdão nada temos, e sem Deus a morte continuará a nos apavorar, a nos fazer com que nós procuremos saídas em todos os cantos, menos no único lugar onde ela está presente, na palavra do Senhor. Deus enviou o seu Filho amado, seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele fez isso porque amou o mundo. Ele amou o mundo desta maneira, que perdoou todas as pessoas. E através da sua palavra, através dos seus sacramentos, os meios da graça, os meios pelos quais Deus escolheu agir, Ele estará a operar e a fortalecer a nossa fé. Não é do jeito que a gente quer, não é como nós pensamos, mas é do jeito que Deus escolheu, decidiu. E sempre é bom lembrarmos, se Deus escolheu desta maneira, é porque é a melhor maneira. Podemos muitas vezes questionar o Senhor, podemos perguntar dos nossos porquês, podemos perguntar: por que, Senhor, Tu levaste esta pessoa tão querida da nossa convivência, uma pessoa que talvez teria tanto para dar ainda? Muitas vezes nós nos questionamos quando crianças são levadas deste mundo, tanto a viver. E então nós devemos lembrar, poxa, mas quando um cristão é levado, ele é levado para a vida eterna. Ele está na glória de Deus. Ele foi tirado deste vale de sofrimento, seja com poucos anos de vida, seja já numa longa caminhada, com vários e vários quilômetros rodados, aí na melhor idade, como é dito hoje em dia, mas nós sabemos que esta melhor idade nem sempre é o que representa.
pois nós já chegamos ali no final da nossa vida com dores, com sofrimentos, dependentes de remédios para inúmeros problemas, e pensamos, melhor porque, só porque foi avançado em dias. O apóstolo Paulo também diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso nós devemos estar confiantes, sem medo, de que Deus nos salva da morte. Mas nem por isso eu vou procurar a morte. Isto é obra de Deus, Ele escolhe, Ele sabe o melhor momento. Não vamos nós querer apressar isto, não está isto também nas nossas mãos. Por isso, enquanto nós estivermos aqui, que nós possamos consolar o povo de Deus, que nós possamos testemunhar o amor que Jesus colocou em nosso coração, que nós possamos levar esta mensagem perdoadora, libertadora, de que somente Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, e não há necessidade de outro, e nem nós temos poder nenhum dentro de nós, muito pelo contrário, como nós confessamos no início do culto, nós somos pobres e miseráveis pecadores, e como tais, merecemos a condenação eterna, merecemos morrer física e eternamente. Mas Deus nos liberta, Deus nos perdoa, Deus nos salva da morte. Que nós possamos viver todos os dias da nossa vida confiantes nesta verdade. E aqueles que estão enfrentando este momento tão difícil da perda de um ente querido, que possam ser consolados com o amor perdoador e libertador do Senhor Deus. Amém. Nos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis sentar. Nesse momento nós queremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. Também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. E hoje eu destaco o versículo 5 de Isaías capítulo 50. O Senhor Deus me deu entendimento e eu não me revoltei, nem fugi dele. Muitas vezes, quando se fala de ofertar ao Senhor, muitas pessoas se revoltam contra Deus. Acham que esses bens são somente deles, para o seu uso, para o seu prazer, para o que eles querem. Mas, através da palavra do Senhor, nós reconhecemos, como diz o hino das servas, que tudo o que nós temos e somos é do Senhor. Por isso nós devemos consagrar tudo ao Senhor, pois veio dele. Deus nos deu a vida, nos deu a saúde, nos deu os dons e as oportunidades de trabalharmos, empenharmos e então conseguirmos estes bens. E então, quando nós temos este entendimento, quando nós reconhecemos que tudo é do Senhor, nós não nos revoltamos, nós não fugimos de Deus e nem do nosso privilégio,
quer ofertar no templo, na igreja, para que a palavra do Senhor continue viva em nossa vida. Ofertamos em várias vertentes da nossa vida, diríamos em todos os momentos da nossa vida. Ofertamos quando compramos alimento, quando compramos medicamento, quando pensamos no nosso futuro, na educação e assim por diante. Aonde quer que nós empenhemos os nossos bens, estamos ofertando ao Senhor. E tudo que é ofertado para a glória de Deus, para o bem-estar do próximo e para o seu bem-estar, é oferta ao Senhor. O que é feito contra a palavra de Deus, aí não é uma oferta a Deus. Por isso que nós não nos revoltemos e nem fujamos do Senhor, mas estejamos na sua casa com alegria para ofertar com tudo que somos e temos para a glória de Deus aqui neste mundo. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la, consagrá-la no altar. Durante nós cantamos o hino Te Agradeço. Feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Neste momento, queremos falar com nosso Deus em oração, os pedidos e agradecimentos da nossa congregação. Pelo aniversário do Gustavo Luiz, amanhã, dia 16, pela saúde da Melanie, que está internada. Melanie é filha do pastor André Dreyer. Pelo aniversário do senhor Walter, dia 14/9, e da Lediane, que aniversariaram ontem. Orar pelas pessoas que estão enfrentando as queimadas, pela saúde de Simone Martini, que está em tratamento contra o câncer, aniversário da Sônia no dia 11 passado, pelo aniversário do Rayan hoje e do Mateus no dia 19. Família Zenkner agradece as bênçãos. O Elton agradece pela boa recuperação da operação da sua mãe, a dona Ulda. A Marli pede proteção do Senhor durante a cirurgia, que será no dia 18, cirurgia de catarata. E a família Pedroso agradece por todas as bênçãos recebidas. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com Deus em oração. Senhor Deus, estamos aqui para te louvar por todas as coisas maravilhosas que já tens feito em favor de cada um de nós, pelas bênçãos materiais e espirituais.
Queremos te louvar do fundo da nossa alma por termos entre nós a tua palavra, pela qual tu nos mostras quem tu és, um único Deus, um Deus maravilhoso e fantástico, vivo e poderoso, que enche o nosso coração de fé, de alegria, de paz e de esperança sem fim. Ó Deus eterno, quando enviaste o teu Filho Jesus, o servo sofredor, para ser o nosso Salvador, manifestaste todo o teu amor por nós. Em ti temos perdão e salvação, também temos amparo e segurança diante das contrariedades da existência humana. Louvado seja o seu nome. De maneira especial, queremos agora te fazer um pedido. Olhe para este mundo que está cada vez mais distante de ti, desconectado da verdade. Abençoa a pregação do teu evangelho para que chegue ao coração das pessoas. Ajuda-nos a fazermos bom uso da nossa língua, que possamos usá-la para abençoar e não para amaldiçoar. Somente o teu poder é que pode mudar os corações. Pedimos também que protejas os teus filhos e a tua igreja, para que não sejam atingidos pelo mal que aumenta dia após dia. E diante das tentações e provações, dá-nos firmeza e conforto. Sê refúgio, fortaleza e consolo de todos que passam por aflições, doenças ou luto. Ó Deus, Espírito Santo, que és enviado pelo Pai e pelo Filho aos nossos corações, queremos te pedir que mantenha a fé acesa em nós. Dirige-nos na tua verdade, conserva-nos firmes no teu caminho. Abençoa, Senhor, nosso país com a tua paz e livra-nos de conflitos e violências. Dá sabedoria aos líderes de nossa nação para que hajam em suas funções de acordo com a tua vontade, querido e bondoso Deus. Onipotente e eterno Deus, queremos neste momento te agradecer por todos que completaram, completam ou estarão completando mais um ano de vida nos próximos dias. Te agradecemos, Senhor, pelo aniversário do Gustavo, do seu Walter, da Lediane, da Sônia, do Rayan, do Mateus. Estende, Senhor, a tua proteção sobre esses teus filhos, para que possam sempre saberem do teu amor, da tua graça, do teu fortalecimento. Nos unimos, Senhor, com a família Zenkner e a família Pedroso, para te agradecer, Senhor, as bênçãos recebidas. Obrigado, Senhor, por fortaleceres, por abençoares estes teus filhos. Também, querido Deus, queremos te agradecer pela boa recuperação da dona Ulda, da sua cirurgia que foi submetida. Nos unimos ao Elton em confiança para te pedir que continue, Senhor, abençoando esta tua filha, tua serva. Queremos, Senhor, pedir pela saúde da Melanie, que está internada, filha do pastor André. Estende, Senhor, a tua mão sobre esta tua pequena serva, para que possa se recuperar, para que possa estar sob a tua proteção, querido e bondoso Deus. Oramos pelas pessoas que estão enfrentando as queimadas em todo o nosso país. Querido Deus, abençoa para que aqueles que estão sofrendo isto possam ter os seus danos minimizados. Querido Deus, esteja estendendo a tua vontade na vida deles, para que possam também ouvirem o teu amor, o teu perdão e a tua salvação. Querido Deus, queremos pedir pela saúde de Simone Martini, que está em tratamento contra o câncer. Estende a tua mão protetora sobre ela, abençoando-a no tratamento e também orientando os médicos e fazendo com que os medicamentos possam ter o efeito desejado por eles. Querido Deus, pedimos proteção durante a cirurgia da Marli no próximo dia 18, cirurgia de catarata. Estende a tua proteção sobre ela para que ela possa ter tranquilidade e conforto, sabendo que tu estarás a guiar os médicos neste momento. Também, querido Deus,
Estamos no mês de setembro e queremos orar por todos aqueles que estão desenvolvendo alguma ação referente ao Setembro Amarelo, a prevenção contra o suicídio. Junto com a Hora Luterana, estamos entregando diversos livretes em nossa cidade, e estes livretes também estão sendo entregues em todo o nosso país. Pedimos, Senhor, que Tu abençoes cada um que está participando deste momento, que está entregando este material, e, sobretudo, Senhor, que as pessoas que o receberem possam serem abençoadas por Ti. E aqueles que eventualmente pensam em suicídio, que possam encontrar neste material o Teu conforto, a Tua ajuda, e serem guiados para que não mais pensem nisso, mas que sejam confortados e fortalecidos por Ti, ó Senhor Deus verdadeiro, o Deus da vida, o Deus perdoador. Ó Deus eterno, fica conosco, dá-nos fé e paz, amparo e segurança. Alimenta a nossa alma com a esperança da vida eterna, e que Teus santos anjos estejam conosco dia e noite, guardando-nos em todos os momentos. Em Tuas mãos nos entregamos. Sabemos que estamos seguros, sabemos que estás nos ouvindo e que seremos atendidos. Por Jesus, o servo sofredor, o nosso amigo maior e eterno Salvador. Amém. Seguimos com a liturgia para a Santa Ceia. O Senhor seja convosco. E com o teu espírito. Levantai os vossos corações. Levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o Teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados.
Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Podeis sentar? Convidamos a participar da ceia todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos na sua doutrina e preparados para participarem desse sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho o corpo e o sangue de Cristo. No primeiro banco temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois, tudo está preparado. No céu eu não vou chorar, lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. Olhos Deus vai enxugar, e a morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. Ninguém nos amou como o Filho de Deus, e a glória deixou nas alturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor. Na Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor, como nunca ninguém, nos deu tanto amor, vamos todos também, com fé o adorar e o amar sem cessar. Jesus bendito, quero te servir pelos teus caminhos, faze-me seguir.
passar, não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó Divino Mestre, nosso Salvador, venha ao nosso encontro, mostra o teu favor. Protetor bondoso, vem nos conduzir, tua paz celeste faz em nós luzir. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos prosseguir com o Nunc Dimittis, o Cântico de Simeão. Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, Anunciamos a morte do Senhor Jesus até que ele venha. demos graças ao Senhor e oremos. Querido e bondoso Deus, amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que tu conferiste a nós neste momento de culto. Obrigado, Senhor, pelo perdão e pelo fortalecimento da fé. Motiva-nos, Senhor, a compartilharmos a tua mensagem, a amarmos a ti acima de todas as coisas e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, levando a todos a tua mensagem de consolo, perdão e salvação. Tudo isto, Senhor, pedimos
e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. O Senhor seja convosco. E com o teu espírito, Bendigamos ao Senhor. demos graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Congregação pode sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos, tanto congregados como visitantes, tanto nos alegram com a sua presença, que realmente estejamos diariamente fortalecidos e confortados no Senhor para continuarmos a levar a sua palavra a todos que estiverem ao nosso redor. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Hoje, 16 horas e 30 minutos, nos reunimos na Lagoa para a campanha Você Não Está Só, da Hora Luterana, para levar ali os livretes Prevenção ao Suicídio. Nós temos alguns ali atrás também no display da Hora Luterana. Então podem ficar à vontade, podem pegar, levar, distribuir este material. Então nós estamos com alguns momentos, vamos dizer assim, campanha oficial juntamente com a Hora Luterana. Mas depois eu vou estar mostrando alguns registros aí do que nós já fizemos, explicando um pouquinho do que foi executado ontem e anteontem, aí neste projeto. Terça-feira, estudo bíblico na residência da Ivete Araújo. Quarta-feira estaremos aqui na igreja, das 7h30 às 11 horas, a igreja aberta. 19h15, estudo bíblico aqui na igreja. Quinta-feira, 19 horas, estudo na residência do Édico Roloff. Sexta-feira teremos os nossos momentos devocionais, 7h10 na Superagro, 7h40 na Bioserviços, 8h15 na Grasbier, 10 horas na Itália no Box. Sábado, 8 horas e 30 minutos, voltamos com a instrução de confirmandos. 13 horas, Escola Bíblica no bairro Coab Jaime Campos. Às 19 horas, o nosso próximo culto. E no próximo domingo, teremos a instalação do pastor Lucimar Velmer na Congregação Aliança de Campo Verde. Então, nosso colega pastor, veio aí para Campo Verde. E neste domingo, dia 22, será a instalação dele. Então, eu estarei indo. E aí, se mais alguém quiser ir, então nos avise para estarmos organizando este momento. Seguindo, aí está alguns retratos da nossa campanha, né, o nosso cartaz, que também está ao fundo, com os horários, Você Não Está Só. As duas imagens de cima são referentes à sexta-feira. Nós estivemos junto com o pessoal da PVA Runners, o grupo de corrida, a Adriana e o Ney fazem parte, e conseguiram, então, a oportunidade de nós estarmos distribuindo este livrete juntamente com eles. Então, eles fizeram um pit stop ali na frente do Primacred, onde entregava aquela cartelinha com um chicletinho, a pastilha da vida, né? A pílula da vida, né? Que foi organizado ali, acho que pelo Primacred, e juntamente o livrete Prevenção ao Suicídio que nós encomendamos. E naquele dia, então, foi distribuído para os carros, para as pessoas que estavam passando e para os integrantes do grupo, mais de 200 livretes. Então, daqueles que nós fizemos toda a campanha para estarmos entregando e encomendando. Então, mais de 200 livretes distribuídos ali na sexta-feira à noite, em parceria com a PVA Runners. E nas imagens de baixo, então, do sábado de manhã, ontem, nós estivemos ali na Praça da Matriz, estivemos ali na fotinho, não aparece muito bem nítido, mas ali tem 5 pessoas, mais a nossa fotógrafa que não quis aparecer na foto. Então estávamos em 6 pessoas distribuindo livretes ali para aqueles que estavam passando lá no centro na manhã de ontem. Foi em torno de 150 livretes distribuídos. A gente não ficou contando, mas da quantia que nós levamos ali, separamos para aquele dia, então sobrou bem pouquinho. Então também mais um momento de nós estarmos
levando esta palavra juntamente com a Hora Luterana. E hoje, então, à tarde, queremos nos encontrar lá na Lagoa, Vô Pedro Viana. Nós marcamos ali perto da estátua que tem ali do Vô Pedro, lá perto dos banheiros. Tem os quiosques, vamos ver se nós conseguimos um quiosquinho ali, para nós nos organizarmos. Então, a partir das 4h30, eventualmente, se alguém chegar antes, já quiser guardar um lugar, pode ficar à vontade. Nós estaremos indo por volta desse horário para lá. Continuando, próximo slide, lembrando, né, a campanha da IELB, né, doe@ielb.org.br, esse é o Pix da igreja, fazendo o Pix, colocando esta marcação, esta nomenclatura enchentes, estes valores são enviados ali para a reconstrução das nossas congregações no Rio Grande do Sul. Então surgiu um projeto em nosso distrito, cada membro, por um ano, auxiliar com R$20 ou qualquer valor. Aí nós fazemos um auxílio bem importante para as igrejas que continuam precisando da ajuda, né? Pouco ouvimos ainda nos noticiários sobre isso, mas o trabalho lá está muito árduo. Então, as nossas congregações lá também estão passando por esta dificuldade. Então, sempre uma lembrança, nós vamos sempre estar trazendo essa lembrança aqui no culto, nos estudos, nos momentos, para lembrarmos que podemos continuar ajudando ali. E o último recado, então os nossos jovens, eles estão iniciando uma venda de pizzas para serem entregues no dia 5, após o culto, e no dia 6 de outubro, então o primeiro final de semana de outubro, então estarão confeccionando pizzas no sabor de calabresa, frango, presunto e queijo ou mussarela, valor de R$40, isso em prol da organização do nosso 41º Congresso de Jovens aqui em Primavera do Leste. Então nós somos a diretoria distrital, nossa congregação, nossa juventude tem essa diretoria, então queremos fazer esta venda de pizza para juntarmos aí valores para podermos abater na inscrição e podermos oferecer um congresso com um valor mais baixo do que o que ele vai custar, né? Só já informando, o nosso palestrante será o pastor Ezequiel Blum, ele virá de Balneário Camboriú. Pastor Ezequiel já foi pregador, culto de aniversário aqui, então ele será o nosso palestrante, e a esposa dele, a Arina, também virá junto também para nos trazer uma palestra, falar com os jovens. Então, isso aí faz parte do custo. Então, os jovens estão trabalhando para nós conseguirmos cobrir o maior valor do custo possível, para então repassarmos um custo de inscrição acessível aí a todos os jovens. São esses nossos avisos, e aí pedimos então que cada um aí possa auxiliar os nossos jovens, não fiquem acanhados se os nossos jovens oferecerem aí a pizza para serem compradas, então auxiliem os nossos jovens aí. Tá? São esses nossos avisos. Não sei se nossa presidente alguma coisa? Não? Então desejamos que Deus os leve, os traga de volta para o nosso próximo culto, e queremos concluir o nosso culto hoje cantando um hino dos jovens, né, do Todos os Povos o Louvem, o hino Posso de Manhã, um hino que realmente nos motiva a termos esta certeza da presença de Deus nos livrando da morte. Posso de manhã com alegria despertar e confiante continuar trabalhando. Posso acreditar no amanhã, pois sei que em meu caminho sempre terá luz. E a certeza disso, quem me dá é Deus, quando disse: Eu, Senhor teu Deus, sou um Deus de amor. Por meu filho eu te salvei, e na terra da bem-aventurança um lugar te reservei. Posso ao meu irmão estender a minha mão e com ele conviver cristamente. Eu posso amar e aos outros perdoar, e ao meu Salvador louvar, porque Deus me amou primeiro
em Cristo Jesus, pois disse: eu, Senhor teu Deus, sou um Deus de amor, por meu filho eu te salvei, e na terra da bem-aventurança um lugar te reservei. Devo então falar e a todos anunciar esta luz que existe em meu caminho, sendo assim luzeiro a brilhar perante os homens, luzeiro desta luz de amor. Esta luz é o Filho, Cristo Salvador, e o Pai disse: eu, Senhor teu Deus, sou um Deus de amor, por meu filho eu te salvei, e na terra da